Tá, já está gravando. Bom, pessoal, hoje a gente vai estudar sobre alocação dinâmica de memória, tá? O que seria alocação dinâmica? Bom, quando a gente cria uma variável, por exemplo, int x, ponto e vírgula, o compilador, ele sabe, né, que a gente vai precisar de uma variável, né, tem um acrônimo para ela, e aí ele vai, de antemão, reservar a memória para guardar essa variável lá na memória hub, tá? Mais precisamente, numa região de memória que vai ser disponibilizada pelo sistema operacional para o processo que vai executar o código, por assim dizer. Tá? Então, quando a gente iniciar um executável, o sistema operacional vai iniciar um processo, tá? O nosso programa vai pensar que ele está executando no processador, mas o sistema operacional controla, né, essa execução, trocando o processo de contexto, né? Enfim, a questão é que ao iniciar esse processo, tá? Uma parte de memória, por padrão, ela é alocada, tá? Chamada de memória de heap, tá? Ou pilha de memória, ou memória de troca, enfim, tem uma memória que ela pode ser alocada e desalocada em tempo de execução, tá? Inclusive, se um processo precisar de mais memória do que o que foi alocado previamente para ele, ele pode fazer isso, tá? Em tempo de execução. Ou seja, digamos que eu precise criar uma matriz, tá? Um vetor de inteiros, tá? Int x 5, tá? Bom, eu criei um vetor com 5 elementos. Digamos que, por exemplo, naquele problema do cadastro, tá? Se a gente não sabe quantos clientes, quantos cadastros, ou seja, quantas entradas eu vou colocar, eu não sei quantas entradas vai ter aqui, né? Ou eu prevejo um número máximo de entradas e aloco toda essa memória, tá? E quando esse número for excedido, né, vai dar um erro de execução, tá? Ou então eu uso a alocação dinâmica de memória, tá? E a gente tem dois comandos na linguagem C++, o new e o delete. O new, ele faz um pedido de alocação de memória, e o delete, ele informa que aquela porção de memória não será mais utilizada, tá? Ele libera para o sistema operacional aquela porção de memória, né? Libera do processo. Tá? Outra coisa, a gente, aliás, em C, esse recurso ele existe, tá? E aí em C se utiliza a função malloc para reservar memória e a função free para liberar a memória, tá? São funções também que manipulam ponteiros. Tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó, o código 14, eu mandei lá no grupo para vocês. A gente vai usar aquela classe string, tá? Dos exemplos das aulas anteriores. Tá? Então, olha só, né? Agora a gente não define mais um vetor de caractere, a gente define apenas um ponteiro, tá? Do tipo char. Tá? Esse ponteiro ele vai apontar para uma posição de memória de tamanho, que vai ter um tamanho, vai apontar para o início de uma porção de memória, e essa porção de memória vai ter o tamanho de um caractere. Tá? Aí aqui que está a questão. Ó. Quando a gente chama new, tá? New char, tá? Esse comando new vai alocar, então vai reservar, né, uma posição de memória, tá? Para que esse ponteiro possa apontar para lá. E aí a gente inicializa, né, para onde str está apontando, tá? Recebe final de string. Um construtor para converter uma matriz, então a gente passa um ponteiro, tá? Inicializa
dar um nil nesse caractere, e aí a gente pode falar quantas posições a gente quer que ele inicialize, que ele reserve na memória, e a gente faz a cópia do que está em S, né, para STR. O destrutor, tá? Então agora, além do construtor, a gente define um método destrutor, tá? Diferente do construtor, o construtor ele tem que ter o mesmo nome da classe, e o destrutor também. Além de ele ter o mesmo nome da classe, ele é precedido pelo caractere til, tá? Pelo acento til. O que o destrutor faz? Quando a gente chama o construtor, tá? A gente chama a operação que vai alocar a memória, tá? Quando a gente chama o destrutor, a gente tem que chamar chamar o operador que vai liberar a memória, né? Ou seja, ele vai informar o sistema operacional que aquela memória que foi reservada não será mais necessária para o restante da execução, tá? E isso a gente faz com o delete, tá? E aqui, ó, é bastante interessante isso aqui, ó, if str. O que é isso aqui? Aqui, ó, a gente está perguntando se str existe, tá? Se ele não é um ponteiro vazio, tá? Por quê? Porque se por acaso, né, esse ponteiro ele já tiver sido deletado, tá? A gente não vai poder fazer essa operação de novo. Então a gente faz o if para verificar se o ponteiro existe. Então, se o ponteiro existe, deleta ele, tá? É sempre bom fazer essas checagens antes. A função para printar a string, então ela simplesmente chama o objeto cout e redireciona a string para lá. Bom, como é que a gente vai usar, então, essa classe string? Tá? A gente vai definir, então, um objeto S, ele é do tipo string, e um objeto S1. O objeto S1 ele vai ser construído chamando o construtor padrão, tá? Porque a gente não inicializou ela. Tá? E o objeto S ele vai receber essa string aqui, ó. Tá? Essa sequência toda aqui de caracteres. Tá? E aí a gente manda printar os dois. Vamos ver o que vai acontecer. Compilou para executar. Então, ele vai imprimir, tá, o conteúdo de S. E S1 ele também imprimiu, tá, no espaço aqui, ó. É uma string vazia, então não teve nada na tela. Tá? Porque ao chamar o construtor vazio, ele aloca a memória, tá? Mas a string ela não tem nada dentro. Pessoal, isso aí é algo importante, ó. Por padrão, por boa prática de programação, enfim, tá? Em geral, os programadores costumam falar assim que em C, em C++, o programador é responsável pela manipulação da memória, pela gerência da memória. Então, toda vez que você faz um método com um construtor, por padrão, por boa prática de programação, crie o seu destrutor correspondente, tá? Crie o destrutor correspondente para informar como aquele objeto vai ser destruído. Porque, às vezes, pode acontecer o seguinte, de um objeto ter sido criado e ele não ser mais utilizado no código, e se a gente não definir um destrutor, a memória não vai ser liberada, né, quando a gente destruir o objeto. Então, vai ficar
códigos assim são aqueles códigos que o uso da memória tende a sempre aumentar ao longo da execução, tá? Independente né, de você estar alocando novos ponteiros e não utilizando mais, né? Como você não tem um destrutor para informar, né, que tem que haver a liberação explícita daquela memória, tá, o código não vai funcionar legal, o software não vai funcionar legal. O new e o delete, então, como foi comentado, são semelhantes ao malloc, tá? E o free, tá? O malloc e o free, eles funcionam para tipos de dados simples, né? Int, float, double, char. Acho que funciona para structs, unions, mas não funciona para objetos. Então, quando a gente usa objetos, tá? Tem que usar o new e o delete. Também tem a opção da gente criar um ponteiro do tipo void, tá? Um ponteiro vazio. Ou seja, ele vai apontar para qualquer tipo de dado, tá? Dependendo de como é que a gente programa, como é que a gente pensa uma solução computacional, né, isso pode até ser útil, tá? Quando a gente tem que declarar Bom, por exemplo, tem linguagens de programação mais modernas que a gente não precisa declarar o tipo do dado, né? Não precisa declarar se é inteiro, se é, enfim, de alguma forma a linguagem entende e faz operações matemáticas entre elas, tá? É mais ou menos essa a ideia. Então, quando você precisa de um tipo de dado que seja coringa, tá? Você pode criar um ponteiro void. Só que antes de utilizá-lo efetivamente, tem que dizer para ele o que ele é. Tá? Por exemplo, aqui, ó, tá? Foi criado o ponteiro void P, tá? E o P vai receber o endereço de I. Isso aqui também não funciona. Tá? Quando a gente cria um ponteiro de tipo void, a gente tem que usar o reinterpret cast, tá? Para poder converter um tipo de ponteiro em outro, tá? Lembram da diferença entre o static cast e o reinterpret cast? O reinterpret cast é para ponteiros. Tá? Então, se a gente declarar um ponteiro void e querer transformar esse ponteiro para um outro tipo de ponteiro, a gente tem que usar o reinterpret cast. O ponteiro dis, tá? Esse ponteiro é bastante útil, principalmente em Java. Tá? Em C ele também tem sua utilidade, apesar de não tão explícita quanto em Java, mas ele é bastante útil do ponto de vista da orientação a objetos. Tá? Esse ponteiro, ele é o ponteiro que aponta para o próprio objeto no qual o método que usa o ponteiro é membro. Tá? Por exemplo, se eu estou escrevendo um código dentro da classe string, tá? Tem um código que eu estou escrevendo para a classe string, o ponteiro dis, se eu usar o ponteiro dis aqui dentro, ele é um ponteiro que vai apontar para o objeto instanciado que está executando. Certo? É como se fosse uma autorreferência. Tá? Então, por exemplo, aqui, tá? Se o endereço de S for igual ao ponteiro dis, ou seja, se em S eu tiver o objeto, né, onde esse código aqui está escrito, tá? Ele vai retornar o ponteiro dis, ou seja, retorna o próprio objeto. Tá? Um outro conceitozinho, construtor de cópia. Tá? Vamos ver aqui o que nesse código aqui, o construtor de cópia. Bom, novamente a gente vai usar o exemplo da classe string. Tá? Então, ele é definido da mesma forma, tá? A gente aloca com o new, tá? E aí a gente faz esse construtor de cópia aqui, ó. O que é o construtor de cópia? Tá? Ele é um construtor que vai dizer como a gente transforma um objeto string em outro objeto string, como que eu copio um objeto string. Tá? E aí ele também usa
o new para alocar a memória. Então, por exemplo, se eu quero construir um objeto a partir de outro objeto string, então eu passo o objeto string, ó, ele vai definir essa variável tamanho, tá? Que é o tamanho da string s, tá? Da variável str, tá? Crio, tá? Aloco a memória, tá? Para receber uma variável desse tamanho e faço a cópia da string, do conteúdo de str de s para str. Um exemplo de uso do ponteiro dis seria assim, ó. Por exemplo, ó, dis.str. Dis.str. Então, assim, ó, aqui dá para entender, ó. Aqui a gente está acessando o dado membro str do objeto S. E aqui a gente está acessando qual dado membro? Né? O dado membro str de qual objeto? Do objeto dis. Né? É o meu str, é do objeto que está executando o código. Tá? Então, nesse caso, usar e não usar o dis dá na mesma. Tá? Nesse caso. Tá? Implicitamente é como se tivesse o ponteiro dis aqui, 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 por exemplo. Tá? Então, essa aqui é a interpretação do dis. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, pessoal, a gente vai ver, ó, para sobrecarregar o operador de atribuição, tá? Olha só, esse if aqui, ele vai testar o quê, ó? Professor? Sim, pode falar. Professor? Sim. O ponteiro dis, ele vai ser um objeto só, né? Ele é um ponteiro só, ele é o mesmo em todas essas operações. Ou é um para cada operação? Não, ele sempre está apontando para o mesmo lugar, para o objeto que está o código. Por exemplo, esses 3 dis aqui, ó, eles estão apontando para o mesmo objeto. Uhum. Tá? Que é o Mas objeto... eu digo, esses 3 dentro desse if são diferentes dos que estavam em outros laços? Ou é o mesmo? Não, por exemplo, se eu botar dis aqui, ó, é o mesmo dis. Porque, por exemplo, aqui eu tô pegando o dado membro de qual objeto? Do objeto dis. Dis Que ou a é string, né? isso. Só que nesse tipo de operação eu não preciso dizer explicitamente. Tá? Eu posso deixar ele, não colocar ele, que o compilador vai entender como se ali tivesse o ponteiro dis. Que eu estou me referenciando à variável, né, aqui, do objeto string, né, que está chamando o método. Ou, no caso, o construtor, ou que está chamando a sobrecarga do operador. Aqui é a referência direta ao endereço do objeto todo, certo? Tá? Quando eu pego só o acrônimo str, eu estou pegando o endereço desse dado membro que está dentro do objeto. Tá? Quando eu coloco o dis, eu pego o endereço onde está o início do objeto. dis.str, eu vou pegar onde está o str. Tá? Então, aqui, ó, o que ele está fazendo? Está passando um objeto S e essa comparação aqui, ó, ela vai comparar se eu não estou querendo copiar o próprio objeto. Entendeu? Igual. Se o objeto que entrou possui o mesmo endereço que eu. Né? Quer dizer, se possui o mesmo endereço, quer dizer, eu estou tentando copiar o mesmo objeto. Quer dizer, eu tenho 2 variáveis, 2 ponteiros que apontam para o mesmo objeto e eu quero copiar um no outro. Tá? Então, ele não precisa fazer a cópia. Ele só retorna o ponteiro, né, e está resolvido o problema, já que eles são o mesmo. Né? São cópias um do outro. Eu acho que eu me confundi um pouco por causa do termo mesmo this em inglês, que é só, tipo, isso... Eu pensei que talvez pudesse ser um para... eu pensei que talvez pudesse ser cada um específico, mas é o mesmo. Não. Tá, obrigada. Entendi. Bom, aí ele faz aqui praticamente a mesma coisa, tá? E ao fazer a cópia, então, se S não for eu, né? Não tiver o mesmo endereço que o objeto que está chamando o método, né? Que o objeto diz,
então ele vai fazer a cópia e vai retornar o ponteiro, tá, depois de copiado. O destrutor, a gente já viu o método print. Tá? E aí um exemplo de uso. Ó. Isso aqui acho que não precisava. Tá? Criou S1, criou S2, e aí está atribuindo S1 e S2. Então aqui a gente está chamando a sobrecarga do operador de atribuição, está chamando esse método aqui. Ó. Tá? E aí ele vai verificar, tá? Se S1 é igual a S2, ou seja, se os dois estão apontando para o mesmo endereço de memória. Tá? No caso aqui eles não vão estar, aí ele vai realizar a cópia e vai printar S2. Essa função aqui, ó, para a gente testar a passagem, a gente chama a função, passa o objeto, recebe ele e imprime aqui. Cria mais duas strings, S3 e S4, faz S3 receber o conteúdo de S4 e faz S4 receber o conteúdo de S1. Então ele vai executar daqui para cá. Primeiro ele vai atribuir S1 em S4, tá? E depois vai fazer a cópia de S4 em S3, chamando, tá, a sobrecarga do operador. E aí printa S3 e S1. Bom, compilou, executou, olha aí, ó, printou 4 vezes a mesma frase. Né? Ou seja, S1, S2, S3 e S4, tá? Todas receberam corretamente a cópia da string S1. Tá? Ó, um exemplo bem simples. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Ah, tá recebendo como S. Aqui dava, ó. Por exemplo, e se aqui a gente colocar STR? Tá? O que vai acontecer? Vai dar erro, né? Vamos ver, ó. Ah, tá, deu que S. Tá. STR. O que vai acontecer? Ué, até funcionou. Olha aí. Não deu certo. Tá? A gente não conseguiu construir o objeto, porque ao iniciar S1, ele chamou aquele construtor ali. Ó. E aí, olha só o que aconteceu, pessoal. Aqui, ó, essa variável tem o mesmo nome que o dado membro. Tá? Como é que eu sei qual vai chamar aqui? Ó? Eu posso saber fazendo isso aqui. Ó. Isso, ponto. Tá? E aqui também. Beleza. Agora eu estou dizendo, ó, STR que entrou, eu uso aqui. STR que entrou, eu uso aqui, ó. E o dis, a STR do dis, tá? E agora deve funcionar corretamente. Deixa eu ver aqui. Ele não aceitou. Request, ele está dizendo que aquela string não é válida.
Bom. Ah, tá. Eu entendi por quê. Acho que eu entendi por que está dando errado. Aham, exatamente, vai funcionar agora. Então, agora vai funcionar, ó. Então, agora funcionou corretamente, pessoal, ó. Então, eu confundi porque em Java a gente usa ponto para toda a relação entre acrônimos e objetos. Em C++ tem uma diferença, a gente usa ponto para objetos normais e tem que usar o menos maior, tá? A flechinha, quando é ponteiro. Tá? Então, como o dis é um ponteiro, a gente tem que usar assim. Então, o str, tá? Então a gente consegue separar, ó, apesar das duas variáveis aqui, ó, terem o mesmo nome, então a gente diz, ó, qual que é a variável do objeto que está chamando o construtor, o objeto que está sendo construído, né, deste objeto, tá? E qual que é o que veio como parâmetro do construtor. Tá? Acho que assim dá para entender um pouquinho mais fácil o uso do ponteiro disso. Tá? O new e o delete, eles também podem ser usados para tipos básicos de dados, tá? Como inteiro ou caractere. Tá? A gente pode alocar um ponteiro para um inteiro e alocar apenas esse inteiro usando o new. Tá? Ele também funciona. O new e o delete também funcionam nesse contexto. Tá? Então aqui a gente cria o ponteiro para o inteiro, aloca, né, reserva lá na memória, tá? O número de posições, né, 4 bytes para armazenar o inteiro, tá? E depois no final a gente deleta, tá, essa memória que foi alocada. Compilou, rodou, digite o número 8. Você digitou o número 8, tá? Então, ó, notem, pessoal, que quando a gente manipula ponteiros, tá? A gente tem que ter o cuidado de usar o asterisco aqui, ó. Vai redirecionar a entrada para onde PI está apontando. Tá? É isso que significa ter esse asterisco aqui, ó. Para onde PI está apontando. Que se PI é um ponteiro, então em PI tem um endereço. Então, para onde o endereço está apontando, então é para lá que você vai armazenar. O que a gente vai imprimir? Para onde PI está apontando. Tá? Quando a gente vai deletar, a gente deleta o PI. Quando vai instanciar, instancia o PI. Tá? Esses detalhezinhos, que é o que pega, né, em C++, em C também. Saber todos esses detalhezinhos. Normalmente a gente só lembra deles quando dá erro. Sim.
Mas eu acho que se a gente ficar, tipo, 5 anos ou 10 anos programando em C++, a gente aprende. Aí sim. Mas o famoso erro do ponto e vírgula no final. Pois é, né? Se tem que ter ponto e vírgula, por que ele não coloca automático para a gente? E o legal é que o ponto e vírgula é assim, quando dá um erro de ponto e vírgula, a gente tem que olhar uma linha acima e uma linha abaixo. Tá? Sim. Porque sempre pode ter alguma coisa errada nos arredores também. O compilador, ele localiza uma região do código que tem um problema, sabe? Bom, prosseguindo. Então, vamos usar agora para algo um pouco mais prático. Vamos dimensionar a matriz em tempo de execução. Tá? Isso é bem legal para software que faz cálculo com matrizes, tá? E o tamanho dessas matrizes varia durante a execução. Então, por exemplo, se a gente precisa fazer um cálculo... vamos dizer que a gente tem, um ar-condicionado, que a gente desenvolveu um programa para controlar esse ar-condicionado. Tá? E para ele saber se ele vai ligar ou desligar o compressor, ou, enfim, aumentar ou diminuir a velocidade, ele tem que considerar a variação da temperatura ao longo de um intervalo. E esse intervalo muda. Né? Às vezes é maior, tem mais números para ele fazer o cálculo para considerar, ou às vezes menos. Tá? Isso muda em tempo de execução. Então, a matriz usada para o cálculo, ela é redimensionada a cada cálculo. Tá? Por exemplo. Tá? E aí, a gente usa alocação e desalocação dinâmica de ponteiros. Tá? Vamos ver aqui um exemplo para a gente calcular a média. Tá? A função que calcula a média, tá? A gente vai receber um ponteiro, tá, para uma lista, tá? E o tamanho. Tá? Olha aqui, a gente define um ponteiro notas, aloca ele, tá? Ele tem tamanho, a gente digita quantas notas a gente quer inserir. Tá? E aí faz a entrada dessas notas. Olha aqui, tá usando a notação. Que notação maravilhosa é essa? A notação ponteiro, né? Então, o que significa aqui? Tá? Significa o quê? Que eu vou redirecionar a entrada do teclado, ou seja, quando eu digitar uma nota, tá? Ao digitar essa nota, ele vai redirecionar, então, essa entrada para onde notas mais i está apontando. Lembrando que notas é um ponteiro. Quando a gente soma inteiras posições de um ponteiro, a gente está somando, né, o número, né, de endereços de memória inteiras, né, daquele tipo de ponteiro a mais. Então, a gente está iterando, tá? Por exemplo, uma estrutura de dados que tem N floats em sequência, quando a gente itera esse ponteiro, a gente anda, né, de um float para outro float, que é o caso desse vetor. Tá? Então, quando a gente faz esse notas mais i, tá? De início, notas vai ter o ponteiro da primeira posição da variável do vetor notas. Tá? Quando i vale 1, vai ser a primeira posição mais 1. Então, vai para a posição 1, né? 0, 1 e assim por diante. Define uma variável de pontos flutuante que vai receber a média, tá, de notas. Lembra, notas recebe um ponteiro, então a gente passa um ponteiro. Tá? A gente está passando o ponteiro por valor. Né? O que tem no ponteiro? Um endereço. Então, lista vai receber um endereço. Tá? Ele é um ponteiro. E aqui, usando lista dentro de média, a gente vai acessar diretamente a posição de memória onde notas está armazenada. Então, qualquer alteração dentro de média altera o conteúdo da variável notas também. Tá? Então, aqui dentro de média, tá? Nesse caso, a gente está só fazendo acessos à memória. A gente está pegando o dado, não está gravando nada em lista. Mas se a gente estivesse, por exemplo, fazendo uma operação de atribuição, tá? A gente estaria alterando o conteúdo da variável notas lá da função main. Tá? Então, isso é que tem que tomar o cuidado quando se manipula ponteiros. Tá? A gente tem que saber
que ao manipular ponteiros, a gente está manipulando endereços. Então, a gente pode mexer com conteúdo de variáveis que não pertencem àquele bloco do código. Tá? A gente consegue alterar variáveis que pertencem a outro contexto do código, a outro bloco. Tá? Como é que calcula a média? Tá? Usando o operador mais igual. Então, ó, M vai receber M mais para onde lista mais está apontando. Tá? Operador pós-fixado, primeiro usa o que está em lista, depois soma 1. Tá? E depois M sobre o tamanho, né? A soma de tudo sobre o tamanho. Vamos testar. Compilou e rodou. Número de notas, 5 notas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. A média deu 3. Tá? Então, funcionou certinho. Seguir adiante. Tá? Olha aqui. Para dimensionar matrizes de 2 dimensões, tá? Arrays bidimensionais, tá? A gente faz assim, ó. Para declarar ele, a gente declara dessa forma, tá? Ele é um ponteiro, tá? É um vetor com 3 posições de ponteiros, tá? E aí, para alocar, a gente aloca dessa forma, tá? Uma dimensão a gente deu como fixa, tá? E a outra a gente está alocando. Então, é um vetor de 3 posições, ele vai alocar 3 vetores de inteiros. É isso que está acontecendo. Aqui a gente faz o seguinte, ó. Em notas, imagina assim, ó, que notas é um ponteiro, tá? E esse ponteiro vai apontar para a primeira posição de um vetor. Vetor de 3 posições. Opa. Então, ele tem 3 posições. Ele aponta para cá. Então, notas é um ponteiro que vai apontar para o primeiro elemento de um vetor de 3 posições. Só que ele é um vetor de ponteiros. Então, aqui ó, vai ter um ponteiro, um segundo ponteiro e um terceiro ponteiro. Cada um desses ponteiros vai apontar para um vetor de tamanho. Tá? Cada um deles vai apontar para um vetor diferente. Certo? É que aqui, ó, eu não estou colocando na ordem bem certinha, tá? Mas para fazer um desenho mais bonito, vamos fazer assim, ó. Ele de pé. Aí vocês vão entender melhor quando a gente desenha direitinho. Tá? Aqui tem um ponteiro, aqui tem um ponteiro, aqui tem um ponteiro. Esse ponteiro aponta para cá, esse ponteiro aponta para cá, esse ponteiro aponta para cá. O ponteiro notas, tá? O ponteiro notas é uma variável que aponta para cá. Tá? Então, quando a gente itera aqui, ó, aliás, está virado, né? Linha, coluna. Ela é de pé. Quando a gente itera aqui, ó, no segundo, a gente está iterando aqui, ó. E quando a gente itera no primeiro campo, tá? A gente está iterando aqui. Tá? Então, na verdade, isso aqui é uma matriz bidimensional, tá? Em outras palavras. Tá? Só que, no fundo, né, por trás,
Tá? O que essas instruções estão fazendo é isso aqui. Está alocando um vetor de 3 posições, tá? E cada uma dessas posições vai apontar para um vetor de tamanho. Ponteiro para objetos. Tá? Vamos ver o outro exemplo. De novo, a gente vai usar a classe vendas, tá? De vendas. Então, em venda, a gente tem o número de peças e o preço. Um get venda para a gente alimentar esse objeto, tá? A partir do teclado, tá? Iniciar uma venda. E o print venda. Tá? CIN, tá? E o print venda usa o cout. Vamos lá, função main. Ó. Cria uma venda, um objeto venda e cria um ponteiro, tá? Para outra venda. Tá? B a gente aloca, tá? Ele é um ponteiro, então a gente tem que alocar para criar o objeto. Tá? E aí, olha as diferenças. Ó. A é um objeto. Aqui, ó, isso aqui é um comentário interessante, que é uma diferença bem grande de Java para C. Mais. Isso aqui é um objeto. Ó. A é um objeto. Tá? Isso aqui não é um objeto. Tá? Isso aqui é um ponteiro para um objeto que ele não está instanciado ainda. Tá? B pertence à classe venda, mas ainda não é um objeto. Aqui a gente está instanciando o objeto, ou seja, criando o objeto em B. Tá? Java não tem opção de fazer isso. Tá? Em Java, a gente tem que criar a venda A e sempre tem que chamar o new. Por isso que tem aquele comentário que eu falei que por trás tudo em Java é ponteiro. Porque a gente sempre tem que alocar e sempre tem que dar o delete em todos os objetos que a gente quer usar. Não tem como a gente usar um objeto sem chamar o new para ele. Então, em Java, né, não tem como usar um objeto sem chamar o new para ele. A não ser que ele seja um objeto, um container de função, enfim. Vamos lá. Então, olha só, como A é um objeto simples, a gente chama a função, né, dele, o método dele, através do ponto. Tá? Com ponteiro, não. Tá? Com ponteiro, a gente tem que usar o menos menor. É maior, aliás. Tá? Menos seguido do sinal maior que. Ele é chamado de operador de acesso a membros. Tá? Operador de acesso a membros. Certo? Para printar a mesma coisa. Tá? Como A é um objeto simples, pelo ponto. B é dessa forma. Tá? Como eu programei bastante tempo em Java e depois eu tive que programar em C++, o que eu mais errava era isso aqui. No início. No início teve códigos que eu escrevia e eu usava o ponto e eu não entendia por que não funcionava, porque eu não lembrava que era, como foi agora que o ponteiro diz ali. Até que eu lembrei que não, o diz é um ponteiro, então não pode ser com ponto. Tem que ser com o operador de acesso a membros. Tá? Vamos lá, então, compilar. Compilou. Vamos rodar. Tá? Então, vamos lá. Vamos inserir o número de vendas, de peças, aliás. 4 peças, R$200, 5 peças, R$300, tá? Então, a gente deu o get venda A, deu o get certinho, get venda B, deu o get certinho, print venda A imprimiu, ó, 4.200, e print venda B também imprimiu certinho, 5.300, tá? Então, isso aí é uma outra dificuldadezinha, um outro pequeno detalhezinho da sintaxe de C++, tá? Além de todos os detalhezinhos que a gente já viu, tá?
tem mais esse detalhezinho. Quando a gente usa objeto simples é ponto, quando a gente usa ponteiro é operador de acesso a membro. Tá? Em C também tem isso. Quando a gente vai alocar dinamicamente structs ou mexer com ponteiro, para a gente acessar os ponteiros dentro da struct, quando é com ponteiro, é o acesso a membro. Tá? Então, também tinha essas dificuldades em C. O acesso de membros por ponteiro não pode ser, então, pelo operador ponto, como eu comentei, né? Se a gente tivesse feito isso aqui, dava erro. Tá? Como é que a gente teria que fazer? Assim, ó. Para onde B aponta, aí eu dou o get. Por quê? Porque B é um ponteiro. Para onde B aponta? B aponta para onde está o objeto. Tá? Então, para onde B aponta é o objeto. Aí eu posso chamar como ponto. Tá? Mas assim é a forma mais usada pelos programadores. Quando é ponteiro. Parece uma setinha. Exatamente. Uma flechinha mesmo, uma setinha. De apontar mesmo. Uhum. Quando a gente tem mais experiência em programar, ou você está desenvolvendo já há algum tempo um software, né, em C++, aí acaba ficando natural. Toda vez que você vê a flechinha, você sabe que ali tem ponteiros, e toda vez que tem pontos, você sabe que tem objetos simples sem ponteiros. Então, acaba que é uma forma de diferenciar, né, até para marcar que está usando ponteiro. Porque usar ponteiro tem que ter um cuidado adicional. Tá? Justamente para manter a conformidade de memória. Bom, a gente pode criar a referência a um objeto utilizando o operador new também. Tá? Por exemplo, venda A, tá? A gente dá um new venda. Tá? Quando a gente usa o e-comercial, a gente está criando uma referência tá criando, então, um endereço, tá, para A. E aí, aqui, ó, então, para alocar, a gente tem que usar o ponteiro aqui, ó. Por quê? Porque A não vai receber o ponteiro, ele tem que receber o endereço, tá? Então, para onde o resultado da alocação de um objeto venda está apontando, eu atribuo em A, porque A é do tipo endereço, tá? E aí a gente pode acessar com o ponto. Tá? Bom, tá. Então vamos ver como é que a gente cria a matriz de ponteiro para objetos. Tá? Antes a gente viu para tipos simples, então agora para objetos. Vamos usar de novo a classe vendas como exemplo. Tá? E aí aqui agora a gente vai definir um ponteiro, aliás, um vetor de ponteiros, tá? E esse vetor é do tipo vendas, tá? Esses ponteiros que estarão nesse vetor de 80 posições, então são 80 ponteiros para venda. Tá? E aí a gente faz o laço, tá? É um do while, então ele vai garantir a execução da primeira iteração, tá? E aí, enquanto a gente não digitar um N lá, ele vai ficar instanciando uma venda, um objeto venda, armazenando na 10ª posição. Tá? E aí dando o get venda, chamando o get venda naquela posição. Operador pós-fixado, primeiro usa o i, então o i que ele vai usar aqui é o mesmo i aqui, depois de usar ele soma 1. Então na próxima iteração vai ser o i acrescido de 1, tá?
E aí depois imprime, então, dá o print em todas as vendas que foram digitadas. Tá? Vamos ver como é que funciona. Ó. Compilou, executou. Vamos lá, número de peças. Tá? E vai dar, tá dando get na primeira venda. Ó. 4, 200, mais uma? Sim. Tá? Número de peças. 4, o preço, 500, mais uma? R. Olha só o detalhe, eu não digitei S, eu digitei R. Tá? Por que que deu como se fosse sim? Porque não importa qual caractere eu digite. Tá? Ele só está preparado para receber, interpretar o N. Né? Então, se eu digitar o N, aí ele vai sair. Caso contrário, todo o restante do conjunto pode ser digitado que não vai dar verdadeiro aqui nesse condicional. Então, vamos lá. Número de peças, 6. Preço, 300. Deseja sair? Deseja mais uma venda? Não. Na hora que eu coloco o N, tá? O get, ele lê o teclado. Eu não preciso dar o Enter. Tá? Apertei N, ele já saiu. Ó. Relatório de vendas. Tá? Ele imprimiu as 4 vendas que foram entradas aqui. Tá? Ele alocou cada uma das 4 vendas numa posição do vetor e depois acessou, tá? E chamou print venda para cada uma delas certinho. Ó, agora a gente vai ver um exemplo um pouquinho mais prático, tá? E a gente vai fazer uma lista ligada. Tá? Como é que é uma lista ligada? Essa lista a gente vai imaginar assim, ó, uma caixinha, tá? Com aqui no caso um ponteiro, uma caixinha, ponteiro, e aqui outra caixinha com ponteiro. Deixa eu ver se tá bom para. Tá. Então aqui, ó, anterior, esse aqui vai estar nulo, tá? Então, esse ponteiro aqui, ó, se ele aponta para o anterior, ele aponta para a caixinha que vem antes. Esse aqui, ó, aponta para o anterior, aponta para a caixinha que vem antes. Tá? Esse aqui, como não tem nada antes, aponta para nulo. Tá? Vamos ver o código aqui. Pelo código aqui fica melhor. Então, olha só, a nossa boa e velha struct, tá? A struct é uma estrutura, ela é um tipo de dado complexo, não no sentido de um número complexo, tá? Mas ele é um tipo de dado complexo criado pelo usuário, né? A gente cria esse tipo de dado, então a gente junta mais de um tipo de dado, tá? Para criar um dado concreto, um dado abstrato. Tá? Nesse caso, a struct representa um livro. Aí, vamos lá. O que a gente tem no livro? Título, autor, número de registro, o preço do livro e um ponteiro para livro, tá? Esse ponteiro, ele é um ponteiro para uma struct, tá? Que vai receber, então, ele vai ser chamado de ponteiro anterior, tá? Aqui, ó. Tá? Então, esse ponteiro anterior lá do código é o ponteiro que está aqui. Então, aqui na caixinha, ó, dentro da caixinha de cada uma delas, a gente tem o título, o autor, o número do registro, o preço, e aí tem esse ponteiro anterior que vai apontar para uma caixinha, né, para uma struct livre, tá? Quando a gente for alocando sempre para anterior.
gente vai criar uma classe chamada lista ligada. Tá? O que tem numa lista ligada de livros? Tá? Nesse caso, a gente vai ter uma lista de livros. Tá? E a gente vai precisar ter o que para poder referenciar essa lista? Um ponteiro para o fim da lista. Tá? Então, voltando para o desenho aqui, ó, tá? A gente tem um ponteiro chamado fim, que vai apontar para a última caixinha. Se a gente consegue chegar aqui, ó, se a gente tem uma referência para essa caixinha, a gente consegue acessar esse ponteiro, tá? Através do fim. Certo? Se a gente tem uma referência para cá, então a gente tem uma referência para a variável dela. Essa variável é uma referência para essa caixinha. Então, a partir do fim, a gente tem uma referência para essa caixinha, que tem uma referência para outra caixinha, e a gente consegue andar em toda a lista, independente de quantos elementos tiver. Tá? A gente sempre vai ter um ponteiro que vai referenciar. A gente vai poder, indo de ponteiro em ponteiro, né, andando, percorrendo essa lista. Apenas percorrendo o endereço. Essa lista ligada tem um construtor. Tá? Ela faz o ponteiro fim receber um ponteiro nulo. Tá? O que significa isso? A lista ela não tem elemento nenhum ainda. Tá? Ele criou o primeiro ponteiro, tá? E ele aponta para nada. Ele não aponta para nenhuma caixinha. Tá? Ele aponta para o nada, para o nulo. É um método get, print e um destrutor. Então vamos lá. Ó. O get livro, tá? É o método que vai instanciar um livro, tá? A partir de um ponteiro, vai reservar a memória para esse livro, tá? Através de um ponteiro para struct livro. Vai usar o get para dar entrada em todos os parâmetros dessa struct livro, que ele alocou aqui, ó. O correto é alocou, então, porque é uma struct, instanciar se aplicar só a objetos, tá? Como é uma struct, então ele alocou, ele reservou a memória para essa struct, tá? E aí depois ele vai fazer o seguinte, ó, novo livro anterior vai receber fim, e fim vai receber novo livro. Tá? Isso é importante, ó. O ponteiro fim aqui, ó, quando a gente dá o primeiro get livro, então a gente vai fazer esse ponteiro fim apontar para novo livro. E o novo livro anterior, tá, vai apontar para o fim. Então, o que tem no fim? Na primeira execução, o fim é nulo. Então, o anterior da primeira caixinha vai apontar para nulo. Tá? Seria semelhante a gente estar criando essa caixinha, né? O ponteiro aponta para nulo. Tá? Aí, vamos lá. Segunda execução. Tá? Vem de novo. Então, aqui está apontando para nulo. Então, ele vai pegar novo livro anterior, fim. Fim está apontando para a primeira caixinha. Então, ele vai fazer o anterior do novo livro que a gente acabou de criar, apontar para a caixinha que existe, e o fim apontar para a nova caixinha que a gente criou, tá? Que é o processo, por exemplo, de fazer essa caixinha. Então, a gente faz o ponteiro anterior dele apontar para onde o fim estava apontando, né? E aí faz o fim apontar para ela, tá? Print livro. A gente cria um ponteiro chamado atual, para a gente poder percorrer, e faz um laço, ou seja, enquanto atual for diferente de nulo, tá? A gente vai percorrendo de que forma? Ó, atual, ponteiro atual recebe fim, tá? Fim é o ponteiro que aponta para o primeiro elemento, ou para o último elemento, no caso a gente percorre essa lista de trás para frente, tá? Então para o último elemento. E aí, quando a gente chega no final do laço, a gente atualiza o conteúdo do ponteiro atual, para ele receber o conteúdo do ponteiro anterior da caixinha atual, tá? Então aqui, ó, o fim, né, o atual recebe fim, ou seja, vai receber essa caixinha. Aí ele vai imprimir tudo. Aí ele faz o atual receber o ante. O ante aponta para onde? Para cá. Então, o atual vai receber o endereço dessa caixinha. Vai imprimir tudo que tem aqui, vai receber o ante, vai vir para cá. Vai imprimir, é nulo. Não executa mais o while, tá? Achou aqui, ó. Chegou no último, né? Quando ele receber o anterior vai apontar para nulo, vai chegar aqui, vai testar, vai dar 0, e vai pular fora do laço.
O destrutor, ó, cria um ponteiro atual, que vai receber fim, cria um ponteiro anterior, chamam do while. Tá? Enquanto o atual for diferente de nulo, então ele vai fazer anterior, receber atual, anterior, tá? E aí vai deletar o atual. E aí vai fazer atual, receber o anterior. Ou seja, para destruir a lista, ele vai andar de elemento a elemento, tá? Deletando cada um dos ponteiros para aquela caixinha. Até chegar no final, quando o atual vai receber o anterior, né, correspondente a nulo. Como é que a gente usa isso? Ó? Lista ligada a lista, tá? Um do while, tá? Para a gente inserir livros. Enquanto a gente não digita N, a gente vai inserindo informações de livros e depois imprime a lista de livros chamando print livros. Vamos ver se isso aí funciona. Compilou. Executou. Então vamos lá. Ó. Ele chamou para dar o get no primeiro livro. Criou um objeto lista. Então o título. C++. O autor. Viviane. Número do registro. 345. O preço. Que deve ser uns 50. Outro livro? Sim. Título. O autor. Número de registro. E o preço. Não. Olha aí, ó. Aí ele printou os livros. Detalhe, ó. Como é uma lista de trás para frente, o primeiro livro que ela printou foi o último que a gente digitou. Tá? Então, como é uma lista, tá? Seria como se fosse, essa lista teria quase a mesma característica de uma pilha. Tá? É uma lista que a gente percorre ela de trás para frente. Ela é como se fosse uma pilha. Ponteiros para ponteiros. Tá? Vamos lá, mais um código. Tá? Como é que a gente vai... Ó, esse código aqui, ó, a gente vai criar, vai usar de novo a classe string, tá? Com a sobrecarga do operador menor, tá? E aqui, ó, aquele método ordena. Só que agora a gente está usando ponteiros, ó. Um detalhe, a gente tem ponteiro de ponteiro, ó, 2 asteriscos. Se com um asterisco já era complicado, com 2 então, né? Mas a gente pode fazer ponteiros para ponteiros, pessoal. Ou seja, uma variável que tem um endereço que vai apontar para outra variável de endereço. Tá? Como é que é aqui, ó? Bom, string. Vamos para a função main que vai ficar mais fácil de entender. A gente vai criar um vetor de ponteiros para o objeto string, tá? Para 100, com 100 posições. Ou seja, para 100 objetos string. Tá? Ó, criou um laço for sem condicional. Tá? Eu não tinha comentado antes, mas o for ele precisa ter
ele tem três argumentos, né? No primeiro, a gente coloca a variável de controle, no segundo, um teste lógico, e no terceiro, o processamento do avanço da iteração. Só que a gente pode deixar um dos campos sem colocar nada. Então, aqui, se não tem o teste lógico, então o laço ele vai executar infinitamente, não tem critério de parada. Tá? O critério de parada está sendo feito nesse if aqui. Ó. Quando chama o break tem qual que é a sintaxe dele. Chamou o break, saia do bloco atual. Então, o bloco atual é esse aqui, ó, o bloco do for. Quando chamar esse break, ele vai pular para fora do for, vai continuar a partir da linha 61. Tá? Bom, aí vamos printar a lista, como ela foi criada, tá? Printar o vetor elemento a elemento. Tá? E aí vamos ordenar e depois printar novamente. Detalhe que enquanto imprime, deleta, tá? E depois de deletar, encerra. Vamos lá. Compilou. Executou. Então, olha só. Se a gente digitar um Enter com ela vazia, tá? O que vai acontecer? Vai cair aqui no condicional, ó. Se eu der o get for igual a 0. Tá? Ou seja, vazio. Bom. E Enter de novo. Aí, olha só. A lista original, então, eu digitei na ordem que está aparecendo os nomes aqui no Meet. Então, Lucas, Jennifer, Nicolas, Renato e Eber. Tá? E aí ele chamou o método que ordena e ordenou, ó, Eber, Jennifer, Lucas, Nicolas e Renato. Tá? Agora, o porquê de ponteiro para ponteiro? É o seguinte. O método ordena, ele precisa modificar a estrutura de dados que a gente passou para ele, tá? O objeto que a gente vai passar. Então, o objeto que a gente vai passar, na verdade, é um vetor de objetos, tá? E ele vai precisar fazer operações nesse vetor, trocar elementos de lugar. Então, a gente precisa passar o ponteiro para o método. Só que esse vetor ele foi declarado como um ponteiro, tá? Então, ele é um ponteiro de ponteiro. Concordam? Olha só, eu estou alocando um vetor com 100 ponteiros. Então, P é um ponteiro para ponteiro. Entende? Então, para eu passar o P, como eu declarei que o P é um vetor com ponteiros, ele é um ponteiro para ponteiros, então, para entrar no método, tem que botar asterisco 2 vezes. E quando eu for usar, olha, ele está usando aqui conotação ponteiro, ó. Para onde P mais J aponta é um ponteiro, tá? Mas eu quero para onde esse ponteiro está apontando. Então, eu tenho que botar o asterisco 2 vezes. Certo? E aqui que está, ó, uma sacada muito legal. Isso aqui é uma sacada muito interessante de manipulação de ponteiros. Ó, essas duas linhas aqui, ó. Tá? P aponta para um vetor de 100 posições. Tá? P é um ponteiro que aponta para o início de um vetor de 100 posições. Em cada posição aqui vai ter um ponteiro. Tá? Por isso que P é um ponteiro de ponteiro. E cada um vai apontar para uma string. Ou para um objeto string, para onde está começando o armazenamento de um objeto string. Nesse objeto string,
tenho aqui, ó, um ponteiro de caractere, str, tá? Certo? Então, aqui, ó, para cada uma dessas strings, vai ser como se tivesse um vetorzinho, né, com o texto lá dentro. Para cada uma, ó. E quando eu quero ordenar, eu tenho que pegar esse vetor aqui, ó, e trocar de lugar com esse, por exemplo. Com o da segunda. Tá? Como é que eu faria isso se fosse com estrutura estática? A gente teria que fazer um laço para percorrer elemento a elemento de cada um desses vetores aqui, ó, e copiar de um para o outro. Né? Como eu estou manipulando ponteiros, basta eu pegar esse ponteiro e trocar por aqui. Ó. Eu faço esse ponteiro apontar para cá e faço esse ponteiro apontar para cá. Ó. Então, trocando duas variáveis, tá? Eu troco todo um vetor de lugar sem alterar o conteúdo da memória, sem fazer nenhuma intervenção na memória RAM, sem mexer com esses elementos unitariamente. Eu troquei só o endereço dos ponteiros, só troquei para onde os ponteiros estão apontando, ó. Aqui através, tá? Então, eu faço um ponteiro temporário, receber para onde o PI está apontando, tá? Depois eu faço P mais 1, mais I, receber P mais J, tá? Então, por exemplo, se eu quero trocar os dois, então eu faço um temporário receber o primeiro, tá? O primeiro aponta aqui, então faço um temporário apontar para cá, faço esse aqui apontar para o de baixo e faço esse aqui apontar para o temporário, que é o de cima. Pronto, eu troquei. Uma operação de troca, 3 operações de troca de variável simples, tá? Porque o endereço é um número hexadecimal, é um inteiro a 4 bytes. Eu não preciso mexer com as 100 posições de cada um desses vetores aqui. Tá? Se eu tivesse que fazer isso sem usar ponteiro, eu teria que mexer com toda a memória, tá? Se eu não estivesse usando se eu estivesse usando estrutura de vetor. Tá? Certo? E aí o delete, ó, ele tem que ser chamado para cada um deles, para cada um dos ponteiros que foram alocados. Tá? Bom, dando sequência, a gente já passou da metade da aula. O próximo código, ele tem a ver com ponteiros, tá? Mas ele é um conteúdo um pouquinho diferente. Olha só, pessoal. Em sistemas Linux e Unix, ou DOS, tal qual evoluiu o Windows, é comum a gente chamar programas e, ao chamar esse programa, a gente passar argumentos para ele. Por exemplo, quando a gente chamava muito antigamente o comando format, por exemplo, aqui format A:/S/U, o format, pessoal, era um arquivo format.exe. É um programa, tá? E aí, esse A:/S/U são argumentos que a gente passa para esse executável e vão ser interpretados no código lá dentro. E a gente consegue fazer isso em C também. E em C++. É assim, ó. É com o argumento da função main. Esse aqui é o padrão. Tá? Se vocês já viram um código em C++ na internet com isso aqui, tá? Mesmo que não seja colocado vazio, tá? Às vezes, mesmo que as pessoas, que o programador não use, às vezes é comum eles deixarem declarado. Tá? Como é que é o padrão? Primeiro argumento, int argc. Argc vai ser uma variável inteira que vai conter o número de argumentos que foram digitados pelo usuário. Tá? E argv é um ponteiro para caractere, um ponteiro de ponteiro.
para caractere, que vai ter, então, a estrutura, né, a matriz, com o texto, né, textualmente, de todos os argumentos digitados. Tá? Olha aí, então ele vai fazer assim, ó. Cout, número de argumentos, vai printar o argc, e aí vai dar um for, tá? E vai printar cada um dos argv, ó. Tá? Um código bem simples. Vamos testar. E aí tem uma outra coisa, pessoal. Pelo code block não dá para a gente executar ele. A gente tem que executar pelo prompt de comando. Então a gente tem que ir lá, ó, digitar cmd, tá? Cmd, abre o prompt de comando, e a gente tem que navegar até a pasta. Tá? Deixa eu fechar aqui. No meu caso, tá? Eu estou no desktop. Então, como é que a gente vai lá? cd, desktop, enter, cd, src, a pasta source que eu criei no desktop. Aí eu dou um dir, ó. Lá dentro eu tenho todos os códigos fontes já compilados, inclusive o 22, que é o código que eu mostrei agora. Já está lá, ó, o 22.exe. Tá? Então eu posso chamar ele, ó, 22. Eu chamei, ó, número de argumentos 1. O argumento é 22. E aí eu vou explicar por que ele mostrou isso. Mas antes de explicar, só um detalhe. Como é que a gente compila? O compilador de C++ chama G++. Tá? Para a gente compilar, então a gente chama G++, menos O, se eu não me engano. Tá? O G++ é um arquivo que tem lá na pasta, ó, g++.exe. Deixa eu abrir ele. Aqui, ó. A pasta bin lá do MinGW, ó. Vamos ver se tem, ó. G++ e o GCC, ó. GCC é o compilador do C e o G++ é do C++. Tá? Essa pasta bin é uma variável de ambiente do Windows, então eu tenho acesso, todos os executáveis dessa pasta são comandos lá do DOS. Tá? Então eu chamo GCC. Menos O, aliás, a sintaxe é GCC, então eu passo o nome do arquivo 22.cpp, menos O, se eu não me engano, para criar uma variável objeto e salvar como 22. Compilou, tá, gerou o arquivo executável, 22.exe, ou só 22, que é o nome que eu dei ao arquivo exe, faz com que ele chame. Ó. Por padrão, o primeiro argumento sempre é o nome do executável, da forma como eu declarei. Então, se eu chamo apenas 22, tá, o primeiro argumento vai ser 22. Se eu chamei 22.exe, se eu chamei ele completo, o argumento vai ser 22.exe. Vamos lá, ó. Vamos fazer um teste. Ó. 22, menos O, barra S, barra F, menos V, né? Tem vários, acho que também tem o pipe, né? O pipe eu não sei se vai funcionar. Olha aí, ó. Então, quando a gente vai compilar, vai chamar um arquivo e passa esses menos O, barra S, barra F, enfim. Tudo isso aí foi previsto no código. São comandos que, através de um switch case, de um if, né, ele compara argumentos argc, argv, e faz os desvios de fluxo de execução conforme o que a gente colocou. O format é isso, ó. Format, tá? O primeiro tem que ser o diretório que eu quero formatar. Então, eu tenho que passar a ser 2 pontos para ele entender, né? O primeiro argumento e aí tem as diretivas de formatação, né? Format, C2 pontos, barra S, barra U, enfim. Tá? Então, é isso. Isso aí é bastante importante quando a gente quer desenvolver uma aplicaçãozinha para DOS ou quer desenvolver um aplicativo para executar num batch de execução, que a gente precisa de argumentos, né? Quer criar um script Linux
com o executável, e esse executável tem que prever várias situações que a gente pode modificá-las em tempo de execução, tá? Através de chamadas de argumentos, então, para o código executável. Tá? A gente não precisa recompilar para mudar um detalhe. Eu vou, mudo um parâmetro, eu mudo a execução sem ter que recompilar o código. Tá? Então, isso aqui é uma ferramenta bastante poderosa. Tá? Os parâmetros ARG. Tá? Os parâmetros ARG, os argumentos. Também chamados de parâmetros ARG. Um outro conteúdo, se não me engano já é o último conteúdo, é ponteiros para funções. Pessoal, é o seguinte, tanto os dados quanto as instruções, os programas, eles ocupam memória. Tá? A arquitetura de von Neumann diz que os dados e as instruções de um programa ocupam o mesmo espaço de endereçamento. Tá? É uma memória compartilhada. Então, lá na memória RAM, ou no HD, ou enfim, na memória, desde cache, o processador ele vai armazenar ali, ele vai chamar dessa memória coisas. Tá? As instruções que ele vai executar, ou seja, o código fonte, não o código fonte, o código binário, o código de máquina já compilado, e os dados ao qual ele vai operar. Tá? Então, a gente também pode declarar ponteiros para funções. Tá? Parece estranho isso, mas se a gente imaginar que a função está armazenada, ela foi compilada e ela está armazenada na memória, então é natural que a gente pense, bom, se as instruções estão na memória, eu também posso acessar essas instruções com um ponteiro. Tá? E aí, pessoal, ponteiro para função dá origem também a uma ferramenta extremamente poderosa na linguagem C++. Tá? Dá para fazer assim soluções extremamente rápidas. A maior sacada do C e do C++ com relação a qualquer outra linguagem que a gente tem hoje disponível é o desempenho. Mas vamos lá. Então, vamos ver um pouquinho sobre ponteiro para funções. Esse exemplo aqui, é um exemplo que ele vai printar o /A. O /A é um caractere de saída que vai acionar o alto-falante do PC para que ele acione um bip. Tá? Esse laço aqui, é só para dar um tempo. Tá? De alguma forma, gerar um processamento para que ele dê um intervalo entre, certo que é irrisório, mas, enfim, para ter um mínimo de distinção, para poder distinguir um mínimo entre os dois bips. A gente criou essa função 2bips, ela é void tanto na entrada quanto na saída, tá? Ela não tem argumento, não entra argumento e também não retorna valor. E olha só, a gente criou um ponteiro void, tá? PF. E esse ponteiro, ele é um ponteiro para uma função void que recebe void. Tá? E aí a gente faz PF receber 2bip. Tá? Ou seja, o nome da função sem o parênteses. Tá? Aí a gente está fazendo esse ponteiro PF receber a posição de memória da onde começa a primeira instrução da função 2bip. E aí a gente pode chamar a função assim, para onde o ponteiro PF aponta, eu boto o abre e fecha parênteses. Aí eu estou chamando a função 2bip aqui. Tá? Bem legal, né? Fica extremamente legível um código assim. Vamos testar? Compilou. Aí ele dá aqui um aviso do Windows. Teremos. Tá? Sei se vocês conseguiram compilar e rodar aí. Tá? Mas a gente pode fazer essas
É isso aí, criar ponteiros para funções. Algumas operações ilegais com ponteiros para funções. A aritmética com ponteiros para funções não é definida em C++. Tá? A gente não pode incrementar ou decrementar ponteiro para função. Tá? Cada função vai ocupar um tamanho. Eu não posso incrementar uma função, né, para ir para outra função. Eu não sei que tamanho vai ter a outra e quanto que eu tenho que pular da memória. Então, isso não é permitido. Tá? Ponteiro para função como argumento, então. Ali era uma função void. Vamos ver como é que fica uma função com argumento. Tá? Olha só, a gente criou uma função func. Ela vai receber, então... Ela vai retornar ponteiros char e vai receber ponteiros char. Olha só. Aqui está, então, o protótipo. E na função main, a gente declarou um ponteiro para a função que retorna char e recebe char. E aí faz P receber a função gets. Tá? Aquela função gets da biblioteca. E aí chama func e passa P. Tá? Tá, sim. Ao passar P, pessoal, a gente está passando aqui, ó, uma função que recebe e que retorna ponteiro de caractere. A gente está passando uma função para essa função. Tá? A gente está passando gets para essa função. Entendeu? Isso aí também é possível. É possível a gente enviar funções como argumento de outras funções através de um ponteiro. Tá? E aí aqui a gente chama a função gets através do P. Certo? Tá? Então agora, olha só o nível de abstração que isso permite, pessoal. Permite que a gente manipule instruções, não só dados, mas permite que a gente manipule instruções. Permite que a gente faça associações entre objetos, não só por dados membros, mas a gente pode fazer associações passando funções, passando o comportamento desse objeto. Tá? E Java não faz isso. Certo? A gente não tem essas possibilidades de fazer associações dessa forma. Vamos compilar. Ó. Então, o que vai acontecer? Ó? Tá? Quando a gente chama func, a função func, e passa gets para ela, aqui dentro a gente vai digitar um nome e vai usar a função gets para pegar o que foi digitado pelo teclado e armazenar em nome. Tá? E depois a gente printa isso. Então, aqui é como se a gente estivesse chamando a função gets. Tá? Compilou, rodou. Ó. Digite seu nome. Tá? Lucas. Aí, ó, seu nome é Lucas. Então, funcionou. Eu consegui passar uma função para outra função. Tá? Através de um ponteiro. Um outro exemplo, ó, matriz de ponteiro para a função. A gente também pode fazer matrizes para várias funções, ter as funções organizadas em uma estrutura de dados do tipo matriz. Então, aqui a gente definiu a função 0, 1 e 2. Todas elas são do tipo void e recebem void. Declarou um ponteiro para a função. Tá? Void, tanto no retorno quanto no número de argumentos. Só que, ó, olha aqui, ó. Na verdade, são 3, é uma matriz de 3 posições, tem 3 ponteiros para funções. Tá? Como é que a gente inicializa? Ó? Faz cada uma delas receber uma função. E aí a gente pode usar esse vetor de funções como se fossem as funções. Aqui, ó. Então, para fazer o menu, ó, do while int i, tá? O contador,
chama o if, tá? O while true é um while infinito, ele sempre vai ficar executando. Tá? E ele vai sair quando? Quando encontrar o break, porque o break vai forçar a sair do bloco, tá? Do bloco do while. O menu, então, permite a gente abrir, fechar e salvar. Tá? E aí, conforme o que a gente quer fazer, ele vai chamar aqui no vetor de funções a função correspondente. Se eu digitar 1, tá? Ele vai chamar a função que está na posição 1, função 1. 0, posição 0, 2, posição 2. Tá? Função 1, print, função 0, printa que está na função 0, função 1, printa que está na função 1, função 2, apenas printa que está na função 2. Tá? Então, quando a gente executar esse código, ao digitar 0, eu tenho que ir lá para a função 0. Ó. Estou em função 0. Se eu digitar 1, estou na função 1. Se eu digitar 2, estou na função 2. Se eu digitar um número fora desse intervalo, ele vai chamar o break e vai encerrar o laço. Né? Ou seja, vai chamar o return 0 e encerrou a função. Tá? Para inicializar uma matriz de ponteiro para funções. Tá? Aquele mesmo código, a gente poderia ter feito isso aqui, ó, tá? Já na mesma linha. Ó. Então, a gente já poderia ter inicializado tudo. Ó, a gente poderia ter inicializado tudo aqui, ó. Tá? Então, já colocado as funções, tá? Na mesma linha que a gente criou. Ali, ó. Então, assim ele também funciona. Ó. 0, função 0, 1, função 1, 2, função 2. E por fim, pessoal, vou mostrar para vocês um código, tá? Que a gente usa ponteiro para métodos de uma classe. E como exemplo, a gente vai usar uma classe calculadora. Tá? Então, é bem legal esse exemplo aqui, ó, até do ponto de vista de orientação a objetos. Tá? É uma classe calculadora. E aí ela vai ter 2 dados privados, tá? Né, o A e o B, tá? E aí vai ter alguns métodos, aliás, né, os 2 construtores, tá? Que vão inicializar A e B com 1 no caso do vazio, ou então a gente passa os 2 números de ponto flutuante para serem inicializados pelo construtor com argumento. Mas o interessante é que ela tem assim, ó, 4 operações, tá? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Tá? Então tem quatro funções, tá? 4 métodos. Tá? Olha só. A gente usa aqui, ó, typedef float, calculadora, um ponteiro para a função. Tá? E aí a gente, com essa definição desse ponteiro para a função, ó, a gente pode usar ele para definir um vetor de ponteiro para a função, tá? De 4 posições, tá? Esse pfunc, ele é um ponteiro para a função do tipo calculadora, tá? Então a gente está dizendo que ele é um ponteiro membro do objeto calculadora aqui nessa linha de código. Tá? E aí aqui a gente já inicializa todas as posições, ó. Cada posição com um
uma função. Tá? E olha aqui, ó, cria-se o menu, tá? Com quatro itens no menu, né? Um para cada operação, tá? E aí a gente chama aqui, ó, já nesse Cout, olha só, aqui a gente já faz a operação sobre os dados, independente de qual for, tá? Todas as operações são iguais, elas retornam um ponto flutuante e não tem parâmetro, elas operam sobre os dados membros desse objeto, tá? E aí ele chama aqui e já printa o resultado da operação matemática. Os números para ele fazer as operações já estão colocados aqui quando a gente inicializa a calculadora. Então vamos ver esse código. Olha aqui, ó, calculadora, tá? Float AB, cada uma das funções. TypeDef, tá? A gente está definindo um tipo, tá? Ele retorna, tá? Então a gente está definindo um tipo. TypeDef significa que a gente está definindo um tipo. Ele é um ponteiro para uma função que é membro de calculadora. Tá? Inicializamos então uma calculadora chamada calculadora X, tá? E aí aqui, ó, faz x ponto vezes, né, o ponteiro, né? Então, para onde o ponteiro de função está apontando, tá? Na posição i, para cada uma das funções. Vamos lá, ó. Compilou, executou. Então tem lá as operações, adição, subtração e divisão. Se a gente fizer adição, ele soma. Subtração, subtrai os dois. Multiplicação, multiplica os dois números. E divisão, divide um pelo outro. Mostrando o valor e voltando ao menu. Digitando um número fora do range do menu, ele sai fora e encerra. Tá? Certo? Esse, pessoal, era o conteúdo que eu tinha preparado sobre ponteiros, tá? Para passar para vocês. Então, eu não sei se vocês viram lá no Cigar, eu atualizei o plano de ensino, atualizei a disciplina e já coloquei o material utilizado até hoje. Tá? Eu separei a disciplina em 3 blocos, tá? Tem esse bloco inicial, o próximo bloco, que também vai ser um bloco de 5 aulas, tá? Só que está lá no calendário que serão 5 aulas de terça a sábado, se eu não me engano. Eu vou conferir isso aí. No sistema está de terça a sábado, mas eu não sei se é de segunda a sexta. Tá? E depois um terceiro bloco com 2 encontros, tá? Mais para frente. E a nossa disciplina vai terminar bem antes do final do período. Certo? Então, assim, ó, vai dar para a gente fazer o seguinte. Eu vou dividir, eu falei que ia passar 2 listas, eu vou dividir essas 2 listas em 3 listas, tá? E a terceira lista vai ser um projetinho de programação que a gente vai desenvolver nos 2 últimos encontros, tá? Para vocês fazerem até o final do semestre. Tem um tempo legal e a gente daí, se vocês precisarem de ajuda, a gente marca encontros durante esse período para eu ajudar vocês. Tá? Mas eu acho que ter um projetinho de programação um pouquinho maior, eu acho que vai dar vai proporcionar para vocês uma experiência de programação bem mais interessante. O livro do Deitel tem um projeto de programação interessante. Como vocês são 7 alunos, tá? Eu posso pegar esse projeto e dividir, e cada um de vocês programa um pedaço dele. Dá para fazer uma dinâmica bem legal. Tá? Acho que se der certo, acho que vocês vão aproveitar bastante essa atividade. Tá? Então, na próxima semana, quando a gente tiver o próximo encontro, eu vou passar mais um bloco de conteúdo. Penso eu que eu vou terminar todo o conteúdo que eu tinha previsto para a disciplina. E aí eu vou passar a segunda lista. A primeira lista eu estou terminando. Devo postar ela hoje à noite, ou mais tardar amanhã. Tá? Vocês podem me chamar no grupo a qualquer momento. Tá? A gente não vai ter live, não vai ter encontro marcado até o próximo bloco de conteúdo, mas nesse meio tempo vocês vão fazer a lista e vocês podem me procurar o quanto vocês precisar. Eu vou estar disponível, né, para dúvidas o tempo todo.
Amanhã o cigarro vai estar fora do ar, professor. Pois é, eu vi essa mensagem agora à noite aí. Se tiver fora do ar, eu mando o PDF no grupo do WhatsApp. Beleza. Tá bom. Na verdade, eu vou acabar mandando no grupo, né? Cigarro. Mas tem que postar lá pra gente conseguir enviar para você. É mesmo. Tá certo. Eu tinha esquecido desse detalhe. Na verdade, semestre passado eu não exigi que os alunos postassem as listas no Cigarro, mas existe essa exigência, né? Todas as atividades têm que ser postadas lá no Cigarro. Exato. Eu vou ver como é que faz isso hoje. Tá, direitinho. Pessoal, alguma dúvida? Agora são 8h47. Por enquanto, não. Não? Vocês querem adiantar o conteúdo do próximo bloco? Ou querem aproveitar o restante da sexta-feira? Sexta-feira, professor. Já sabe, professor, respostas. Já sabe, professor. Conteúdo, né? Claro. Deixa eu pegar a apresentação, né? Aqui. Bom. Professor, então tenha dó. Eu tenho. Mas, ó, tem um general aqui, ó, que está conferindo se eu estou aplicando a aula certinho. Não, a minha está aqui do lado. Então, pessoal, vocês conseguiram entender a ideia principal do que é um ponteiro? Tá? Sim. Conseguiram entender, assim, mais ou menos, situações em que só o ponteiro resolveria? Sim. Tá. Calculadora, lista, cadastro, essas coisas assim, acho que o ponteiro seria melhor, né? Sim, ok. Para passar, né, o endereço para a função, para a gente poder alterar a variável dentro da função. Uma pergunta mais difícil. E ponteiro para função, pessoal? Vocês conseguiram absorver assim, esse conceito de ponteiro para função também? Eu achei mais complicado entender isso aí, porque é duas coisas juntas. Sim. Na verdade, assim, ponteiro para função, eu particularmente, eu não posso dizer que eu tenho lá, nossa, que vasta experiência, né, exímio conhecedor de códigos, mas em códigos práticos, eu nunca vi. Tá? Eu acho que o pessoal usa bem pouco ponteiro para função. Onde que eu vi ponteiro para função? Num código, lá no mestrado. O pessoal lá usava bastante ponteiro para função, mas era um código para cálculo numérico, sabe? Eu acho que, assim, no mundo, para desenvolver softwares comerciais, eu não encontrei ponteiro para função. Quando a gente faz software numérico, pessoal, aí sim a gente tem assim, uma ferramenta assim, que simplifica muito a dinâmica. Tá? É uma ferramenta extremamente poderosa. Só que é um conteúdo avançado do C, né? Então acho que poucos programadores chegam a ver a fundo e não fazem disso parte das suas práticas de programação. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para essa primeira parte da disciplina, então. Assim que o vídeo estiver disponível lá no Google, eu vou adicionar o link, tá? Lá na página. E é isso aí, vocês podem entrar em contato quando vocês acharem necessário, que eu vou estar sempre disponível. Tá? Obrigada, professor. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite, bom fim de semana. Até mais, professor.